a ler esse versículo que nos desafia. Porque a Bíblia fala o seguinte, abra lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Alguém que tem aí uma voz assim bem forte, compartilhe conosco o que diz essa porção. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Achou? O que diz? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Amados, a Bíblia está falando aqui, mas o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele que é Deus. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós nos acomodamos, fazemos uma leitura muito trivial, já acostumamos com Jesus, mas esquecemos de olhar para Jesus, não só apenas nos seus dias aqui. A Bíblia afirma, e nós sabemos disso, que Jesus é Deus. Esse ser que não foi criado por toda a eternidade, rico em glória e majestade infinita, que não precisa de nós para nada. Precisamos entender isso. Rico em poder, nós não podemos acrescentar nada a Jesus. Nada pode ser acrescentado nem tirado. Ele que a Bíblia fala que sabe quantas estrelas existem no universo. Você sabia? Eu gosto de dizer isso, né? Eu sou professor de física também. E eu fico fascinado, né? Eu fico às vezes encafifado com pessoas que ao estudar ficam ateus. Mas a gente que tem o Espírito Santo, quanto mais você estuda, mais você fica impressionado com quem é o nosso Deus. Você sabe que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia de todas as praias e todos os desertos? Hoje eu fui à praia de vocês, né? Aqui no Caribe, aqui, né? Saquarema, né? E eu estava assim na areia enquanto a Fernanda e o Vicente estavam lá na praia, e eu estava meditando, e eu olhei assim, você pega um grão de areia, gente? A quantidade de grão de areia que pode caber na sua mão, não dá para contar. Mas a quantidade de estrelas que existe no universo, nós não vemos, não conseguimos ver todas. Existem mais estrelas do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos. Que número é esse? Na palavra de Deus, o Senhor chama cada uma pelo seu nome. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Que apesar dessa majestade, divindade infinita, todo-poderoso, que não precisa do universo, que inventou o universo, ele veio para servir. Então isso tem que nos paralisar, isso tem que nos chocar, para que nós possamos ser o quê? Imitadores dele também. E não foi à toa que Paulo, ao escrever em Filipenses, ele fala algo muito precioso. Filipenses 2, pode acompanhar comigo. Vamos abrir juntos? Filipenses 2, versículo 5. É linda essa passagem. Como eu amo essa passagem. Nosso coração queima. Porque, olha que Paulo, ao escrever para os irmãos de Filipos, ele fala algo tremendo. Versículo 5, ele dá uma orientação para aquela igreja. E é hoje o Espírito Santo está dando essa orientação para cada um de nós. O que Paulo fala assim? Ele fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós, tende cada um de vocês, que haja em mim, que haja em cada um de vocês, o sentimento que houve em Jesus. Que sentimento é esse? O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Para terminar bonito, número 9. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira
a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima sobre o outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Querido, quantos amam a Jesus? Amém. Quantos seguem Jesus? Amém. Então deve haver no seu coração a determinação de ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, que embora sendo Deus, pleno, cheio, todo-poderoso, a Bíblia fala que ele se esvaziou. É um conceito teológico que é nosso, né, pastor? Que fala a respeito do esvaziamento de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele mesmo se esvaziou e assumiu a forma de um servo. Interessante, né? Que esse Deus rico, pleno, ele assume a nossa forma para nos alcançar. Isso é demais, gente, porque assim, Deus pode todas as coisas, mas para que você fosse salvo, foi necessário que Ele assumisse a nossa posição. Esse Deus que antes não sabia o que era dor, esse Deus que antes não sabia o que era limitação, não sabia o que era fragilidade, Ele se torna uma criatura, e uma criatura muito simples, nasce, é gerado na barriga de uma adolescente, pobre, sabe, e sofre todas as agruras da vida humana, para alcançar vocês. Isso tem que nos mexer com a gente, isso nos leva a ficar mais apaixonado por Jesus. Então ninguém nunca vai poder dar mais do que Deus deu, ninguém nunca, ainda que às vezes, eu quero dizer para vocês, às vezes nós somos muito orgulhosos, isso precisa ser arrancado de nós precisamos olhar para Jesus e falar que Ele é um Deus pleno, que se esvaziou. Alguém disse, para que a gente possa entender, né, o que Jesus fez, é como um rei muito rico, muito poderoso, de muitas posses, de um grande exército, que comia a melhor comida, que vestia a melhor roupa, e um dia passeando pelo seu reino, ele viu pessoas pobres, pessoas mendigando, e ele resolve querer assumir, ver como que seria aquela vida, e ele abandona toda a sua dignidade, né? Ele não deixa de ser rei em momento algum, mas ele vai viver como um morador de rua, e aí ele experimenta necessidades, ali ele passa fome, ele fica doente, não recebe o tratamento que poderia receber quanto rei, mas ele assume o papel, a vida de um mendigo. Isso que Jesus fez por nós. Então isso tem que nos impulsionar para servir a outros. Então, primeiro comportamento que precisa existir em você, em mim, como cristão, é preciso ser achado em mim um coração de servidor. Amém. Eu preciso servir. E não há limite para nós em servir. Nunca se sinta humilhado, porque ninguém jamais será mais humilhado do que Jesus foi. Amém? Amém. Ele foi humilhado. Ele foi humilhado por sua culpa, por minha culpa, para nos salvar. Então tem que haver um privilégio. E sobre esse ponto de serviço, para que muita gente às vezes fala assim, eu estou sofrendo, eu estou servindo, será que é certo isso? Filipenses, eu quero ler o último versículo dessa parte de serviço, Filipenses 1, 27 e 29. No mesmo livro, Filipenses 1, 27 e 29, olha só o que diz. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá ouvir, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenhais o conhecimento, que permaneceis firmes no só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Olha o 28. Sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isso é sinal de perdição, entretanto para vós de salvação, isso vem da parte de Deus. Aí é o 29 que eu quero destacar. O que diz? Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer, padecer por Ele. Às vezes nós pensamos, né? Eu gostei que o apóstolo, já promoveram o amado em apóstolo, Rolou o bispo, né? Passou e falou assim, nós
permanecendo na doutrina dos apóstolos. E a igreja precisa, não precisa de mais nada. Nós precisamos permanecer naquilo que os nossos apóstolos ensinaram. E algo que os apóstolos ensinaram está aqui. Um dos pontos que muitas vezes é desprezado pela igreja contemporânea. Uma igreja que só pensa em prosperidade, que só pensa em crescer, em ter, em olhar para o seu umbigo, mas o nosso chamado de ser cristão, por vezes, é necessário que tenhamos também a disposição de sofrer por amor a Jesus. Olha o que o versículo fala: porquanto por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo. Crer em Cristo é ótimo, é maravilhoso, mas também tem uma parte, e a parte é que Deus dá graça de o quê? De também padecer. E às vezes, para servir, é necessário que a gente venha padecer. A gente, no ato de servir, vamos estar padecendo. Amém? Amém. Mas tem uma outra. Então, a primeira característica, eu vou imitar a minha esposa, né? A Lúcia faz sempre assim, né? Aprendemos que a primeira característica, o primeiro aspecto importante que deve existir na nossa vida é de servir. Vira para o seu irmão e fala assim: você está servindo? Você precisa servir. Você precisa ser imitador de Jesus. Amém? Qual o segundo aspecto que precisa estar na nossa vida? Isso nós aprendemos olhando para Lázaro. Vamos voltar lá para esse almoço gostoso, né? O almoço estava onde? Estava em João, né? João 12. Igreja esperta, hein? Gostei. Em João 12, Marta estava servindo. E qual era a condição de Lázaro? O que Lázaro estava fazendo? Sentado à mesa. Olha o que diz lá no versículo 2. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Queridos, não ia lavar a louça. Esse estava assumindo um outro caráter, mas também vamos nos apropriar também da posição de Lázaro. Lázaro estava lá de boa. A vida de Lázaro, a essa altura, era um baita de um testemunho. Ele havia o quê? Ressuscitado. Jesus ressuscitou. Ele, por si só, a vida dele já era um testemunho que vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena. É interessante naquela passagem do momento da ressurreição, né? Não lembro bem ao certo, não sei se foi Marta ou Maria, e falou assim: Senhor, mas o meu irmão há de ressurgir, né, na ressurreição. Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Mas quando chegou no momento lá, Jesus chora, né, mostrando a humanidade de Jesus, porque Jesus era 100% Deus, plenamente Deus, mas era plenamente 100% homem. E Jesus, quando olha aquela situação no ambiente de enterro, muita tristeza, e Jesus chora. E até os inimigos falam assim: nem amavam ele, olha, por que ele não, né? Mas Jesus tinha um propósito. Jesus esperou a situação, esperou Lázaro apodrecer. Às vezes, meu querido, há situações na sua vida que as coisas estão apodrecendo, mas não fique aflito. O importante é que Jesus está para mudar a situação. Amém? Você tem que crer nisso. E aí, quando Jesus falou assim: olha, tire a pedra, vocês sabem, né? Aí, mestre, mas fazem 4 dias, já está cheirando mal. Sinto no coração de falar isso, não estava combinado. Às vezes você pode ter um problema que você não quer que ninguém toque, que aquilo é tão feio, aquilo cheira tão mal, as pessoas podem, você tem preocupação que as pessoas né? Mas eu quero dizer que Jesus não se importa com o mau cheiro da gente, Ele quer te curar. Então, procure alguém de Deus, ou uma irmã, ou um irmão de Deus. Se você for mulher, procure uma irmã de Deus. Se você for um irmão, procure um pastor. Abra o seu coração, mesmo que seja algo muito fedorento. Mas se você abrir o coração, dividir, confessar o seu pecado, pedir ajuda, Deus vai restaurar. Amém? Amém. E Jesus falou assim, aí interessante, ele falou assim: olha,
que eu falei para você? Eu sou a ressurreição. Ele é a própria vida, amém? E houve um milagre. Então Lázaro está lá sentado. E Lázaro é um amigo de Jesus, amém? Na verdade, a Bíblia mesmo dá testemunho que Lázaro é amigo de Jesus. Pastor, eu estou convencido que a igreja dos últimos dias, sobretudo nós, precisamos assumir a característica, o caráter de sermos amigos do noivo. Amigos do noivo. Como João Batista era. João Batista falou assim: eu não sou Cristo, mas eu sou o quê? Eu sou o precursor, eu sou seu amigo. E eu já me realizo por ter ouvido a sua voz. É interessante quando João Batista fala isso. Por quê? Porque as pessoas estavam saindo do ministério de João Batista e estavam seguindo Jesus. Porque o próprio João Batista falou: esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus já estava crescendo e o ministério de João Batista diminuindo. E as pessoas foram até ele e foram falar assim: João Batista, o que está acontecendo com o teu ministério? Está esvaziando, está todo mundo seguindo Jesus. E João Batista falou assim: olha, quem tem a noiva é um noivo. Eu não sou o noivo. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu, o noivo, ele fala isso. Ele fala assim: o noivo se alegra com a voz do noivo, o amigo do noivo se alegra com a voz do noivo. E essa alegria já foi realizada em mim. Talvez você não saiba, mas quando o João Batista fala assim, que ele era um amigo do noivo, é porque na cultura judaica, o casamento era feito em duas fases. Primeira fase, havia um comprometimento, um noivado, né? Eu fiquei noivo da Marluce, né? E há um compromisso. Passado um tempo, eu vou ajuntar todas as coisas, vou preparar todos os preparativos. Aí sim vai vir realmente o dia da núpcia, em que o noivo vem buscar a noiva. Você lembra da parábola das 10 virgens? Naquela situação, todas eram o quê? Noivas. E aí chegou, e tinha alguém que era o amigo do noivo, era uma espécie de padrinho. Ele era responsável pela segurança da noiva. Muitas vezes ele até ajudava com dinheiro, ele guardava a vida da noiva. Nesse período todo, o deslocamento da noiva até o noivo, porque era a noiva que vinha até o noivo, né? Não, o noivo que vinha buscar a noiva. Mas ele era aquele cara que tomava conta, que protegia, e tinha que ser alguém muito próximo. E no costume, eu sei que isso faz muito tempo, havia um costume que o noivo, o amigo do noivo, ficava do lado de fora e os noivos tendo, né, o seu momento íntimo de intimidade. E ele era aquele que guardava aquele encontro. Mas tinha que ser alguém muito próximo, alguém que o noivo podia confiar a vida da noiva. Jesus está interessado que nesses dias, sobretudo nos dias do fim, na igreja dele sejam encontradas pessoas que tenham essa característica de serem amigos de Jesus, de cuidarem bem da noiva, de zelarem da noiva. Você se lembra o que Jesus falou para Pedro depois, né? Como que Jesus reanimou Pedro? Quais foram as palavras de Jesus? Pedro tinha pecado, tinha negado Jesus 3 vezes. O que Jesus falou? Primeiro perguntou 3 vezes se e aí Jesus veio que dá uma missão para Pedro. Qual foi? Apacenta minhas ovelhas. Tu me ama mesmo? Então, meio que assim, eu vou te dar uma chance. Você provar que você me ama. Apacenta as minhas ovelhas. Nós temos os chamados, não somente o pastor Luiz, não somente eu, o pastor Albuquerque, mas cada um de nós tem sido chamado para ser amigo do noivo. Alguém que senta do lado. O próprio Jesus falou assim: não digo que vocês são mais meus servos, vocês são meus amigos. Amigos. Então precisamos desenvolver essa relação de amizade com Jesus, de admiração, de se colocar aos pés, sabe, dele, para ouvir dele todos os dias. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Eu não conheço a vida de vocês, não sei o comportamento de vocês, a rotina, então me sinto muito em liberdade, né? Não estou dando recado para ninguém. Vou falar de mim. Por anos eu fui um crente que o momento de espiritualidade mais alto, o ápice da minha espiritualidade se dava no dia de domingo, quando ia para a igreja.
Ali era o momento que eu experimentava, no momento mais intenso com Deus. Aí o pastor ministrava, eu saía do culto fortão, né? E enfrentar a semana, mas depois, como não tinha devocional, como não tinha oração, como não tinha busca da palavra, eu ficava fraquinho. Chegava no sábado, já estava me arrastando. Eu quero dizer para você, Jesus tem, sabe, um ápice todos os dias para você. Ele tem um clímax, ele tem algo grande, tremendo. Ele quer que você se encontre com Ele todos os dias. E Ele vai ministrar a palavra ao teu coração. E você vai sentir o seu coração aquecido. E alguns já sentem isso. Todos os dias, você entrar no seu quarto e falar assim: eu quero ter um encontro contigo, porque eu sei que tem algo a mais. Tem mais. Sabe, é o desejo do Senhor se revelar, ter você como um amigo, como alguém íntimo, próximo dEle. Há segredos que Ele quer derramar sobre a sua vida, mas isso só vai vir numa medida que você tiver fome e sede por Ele. Eu quero dizer para você, assim, no lar evangélico, a minha vida pode ser igual muitos aqui, ia para a igreja todo domingo, mas eu não tinha um relacionamento íntimo com Jesus. Eu achava que o pastor era o meu sacerdote, intermediário. Não! A Bíblia fala que todos nós fomos construídos o reino de reis e sacerdotes. Todos nós somos chamados para ter essa experiência íntima com Jesus. Amém? Sabe, convido você a ser amigo do noivo. Amigo do noivo. E por último, senão o pastor Luiz nunca mais vai me chamar para pregar, eu sei que vocês têm horário. Nós temos o terceiro aspecto. Então vamos lá. O primeiro aspecto é servir. Vemos isso na pessoa de Marta. Lázaro, aquele que estava sentadinho ao lado de Jesus. E agora nós temos essa mulher que é surpreendente. A Bíblia fala Maria. Quantas Marias nós temos aqui? Amém? Eu também quero ser como Maria. Maria, eu preciso, você precisa. Então temos o serviço, temos a amizade, mas temos a adoração. Isso precisa ser muito forte na nossa vida. Olha o que a Bíblia fala. Então ofereceram um jantar, Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, era um perfume caríssimo, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância daquele bálsamo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simeão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele disse isso porque aquilo que a gente já leu, né? Que ele estava de olho no perfume. Mas Jesus falou assim: deixa. Jesus recebeu. Agora pai, pense, essa mulher, mais uma vez nós vemos essa mulher surpreendendo. Essa mulher toma a postura de pegar um perfume. Alguns acreditam que era um pequeno tesouro. Algumas mulheres até ajuntavam esse perfume para servir no seu tempo de aposentadoria. 300 denários é mais ou menos o que é o salário de 300 dias, né? Então você imagina isso aí, é um ano de salário, podemos dizer assim, né? Um ano de salário. Um ano de salário mínimo, multiplica isso, 14 mil reais, eu fiz esse cálculo, dá uns 14 mil. E ela pegou aquilo tudo, ela procurou o melhor para entregar a Jesus. Só que ela não jogou na cabeça de Jesus como ocorreu certa vez por outra mulher, mas ela quebrantada, porque ela jogou aquilo aos pés de Jesus, para, sabe, uma atitude de adoração, uma atitude de entrega. Lázaro não, Judas reclamou. E geralmente vai haver pessoas, quando a gente toma uma atitude de adoração extravagante, espontânea, nem sempre algumas pessoas vão compreender, algumas pessoas vão julgar, vão falar que é exagero, para que isso? Mas sabe por quê? Esse tipo de pessoas nunca olhou para Jesus como Maria olhava. Maria olhava para Jesus como o seu Senhor, o seu Redentor, aquele que não somente
tirou o seu irmão da morte, mas aquele que garantiu o seu futuro. Ela era apaixonada. Eu creio que para mim, Maria se encaixa perfeitamente bem com aquela palavra que Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao quê? A um homem que encontra o quê? Um tesouro escondido no campo, ou uma pérola de grande valor. E a Bíblia fala que nessas duas situações, a pessoa vai, esconde, né, o tesouro, a pérola, vai e vende tudo para poder ser possuidor daquela pérola. Por quê? Porque é uma pérola de grande valor. Quando nós olhamos para Jesus e olhamos para Ele e vemos quem Ele é, quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é perfeito, quanto alto preço que Ele pagou para a sua dignidade, para o seu amor tremendo. Jogar um perfume caríssimo aos pés é muito pouca coisa, mas é um sentimento de gratidão, de adoração que precisa haver em nós. Para terminar, me chama muita atenção, pastor Luiz, na revelação de Jesus no Apocalipse, a igreja de Éfeso. Jesus fala que era uma igreja: olha, conheço tuas obras, vocês têm segurado o trampo, têm sofrido, mas não têm negado o meu nome. É isso? Jesus faz um elogio, uma igreja padrão, uma igreja que perseverava, que fazia tudo certinho. Mas tinha um problema que havia naquela igreja, e esse problema não era algo pequeno aos olhos de Jesus. Jesus fala o quê? Tem contra ti que abandonaste o que Jesus estava querendo dizer assim: olha, você não falta aos compromissos da igreja, você é zelosa, você está perseverando, mas eu não consigo ver paixão nos seus olhos, eu não consigo ver fome e sede por mim. Quem aqui é casado sabe que há momentos no casamento que as coisas ficam meio frias, por causa de uma briga, por causa de uma crise. Aí você vai dar um beijo na esposa, vai dar um beijo no esposo, ele dá aquele beijo assim meio, está dormindo na cama, né, mas está virado para o lado, não saiu de casa. A mulher continua fazendo a mesa, o marido continua, sabe, cumprindo as suas obrigações, mas o que nós queremos na vida de casado? Por que casamos? Porque há paixão, porque há amor, porque queremos afeto, queremos palavras, queremos olhar nos olhos e perceber, sabe, quanto ela me deseja, quanto eu desejo ela. É isso que nós esperamos, é isso que nós queremos. É ou não é verdade? É isso. E Jesus fala para aquela igreja: olha, está muito bem, vocês estão aqui de corpo presente, mas está faltando uma coisa. Vocês abandonaram, perderam o primeiro amor, e eu quero uma noiva apaixonada por mim. Eu quero uma noiva que olhe para mim e me deseje, que se alegre, que se entusiasme. Amém? Então eu falo assim: vai, volta aquilo que você perdeu e recupera. E é isso que nós precisamos ter nesses dias. E a primeira coisa que eu quero dizer, uma coisa que eu quero destacar, que te ajuda a voltar a ser apaixonada por Jesus. Ter aqueles momentos que você está no seu quarto, a presença dele vem e você começa a chorar, você começa, sabe, e a casa fica cheia com perfume, ele está ali. E ainda que haja tantos problemas, tantas dificuldades, mas Ele está ali, você sente Ele com você, não importa os problemas, Ele está contigo. E isso é tudo que nós precisamos, é a presença dEle. Amém? Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é não amar o mundo, porque a Bíblia fala assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós abraçamos o mundo, quando nós queremos o mundo demais, ele faz com que a gente perca essa sensibilidade. Nós não conseguimos mais ver a beleza, o fascínio que há em Jesus. Mas o Senhor tem nos chamado nesses dias para voltar esse tempo, voltar esse tempo de contemplação,
voltar esse tempo de olhar para Jesus, querido. Olhe para Jesus. Abra as Escrituras e peça assim: Senhor, eu quero te ver, eu quero ver a tua beleza, eu quero ver o teu caráter. Isso por si só basta. Olhar para Jesus é o que nós precisamos nesses dias. Ficar fascinado com a sua beleza, com a sua dignidade, com o seu amor, com o seu caráter, porque isso muda a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que uma oração vai mudar. Não, a oração é importante, devemos que orar sim, pedir para que os pastores orem, mas nada substitui o olhar para Jesus. A Bíblia fala assim: contemplai-vos e sereis o quê? Iluminados. Então voltemos a olhar para Jesus, aprender com Ele e pedir: Senhor, fere nosso coração com uma fome, com uma sede por Ti, que a nossa vida vai ser mudada. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para você. Não estou seguindo ela ainda 100%, eu estou seguindo, mas estou me esforçando, estou sendo desafiado. E eu queria dividir isso com você, porque a plenitude da nossa vida está em olhar para Jesus. E essa plenitude vai ser manifestada no serviço, na amizade com Ele, ainda que nos custe, né? E também na adoração, que só você pode fazer. Há coisas, amados, que só você pode dar para Jesus. E Ele espera isso de você. Ele espera. Ele é dono de tudo. Mas Ele é como um pai que paga a matrícula do filho na escola, que paga as mensalidades, e o filho vem no dia dos pais, no dia das mães, com aquele desenho todo tortinho, né? E como que você recebe? Quando você tiver essa experiência? Aquele papel, talvez para os outros, aquele papel foi comprado com o teu dinheiro, né? Mas eu tenho esses rabiscos, né? Da Fernanda, eu não consigo jogar fora, tá lá, ainda guardado, porque eu olho por lá de coração. E o que mais Jesus quer é encontrar com você. Embora Ele seja pleno, mas Ele se realiza, Ele se delicia com a sua presença. Você derramando o seu coração aos pés dele. Vamos estar de pé e vamos orar.